Dentro do que você está falando, Reinaldo, eu não me preocupo, eu não, assim, eu estou com vocês, eu estou no sentido de, falando sobre a política, eu estou com Bolsonaro, eu sei que ele é uma pessoa diferente, que Deus escolheu ele durante esse tempo, ele demonstrou ser uma grande pessoa, foi uma boa autoridade, governou o Brasil com muito conhecimento, com muita sabedoria, sofreu muitas afrontas e ainda está aí lutando pelo poder. Mas o que eu vejo é o seguinte, não adianta Bolsonaro lutar, querer enfrentar tudo, não adianta a gente orar, correr, falar, se a vontade de Deus seja que seja o contrário, porque Deus já escolheu aquele que o Brasil está precisando receber para governar. Que seja para o bem ou que seja para o mal. É Deus que está no controle. Ele já escolheu o líder. Agora, nós temos, como humanos, pedir a Deus que seja aquele que a gente acha que vai ser solução para nós. Mas o propósito de Deus é que vai vencer. Se Deus quer que o Brasil continue com Bolsonaro, ele vai conseguir. Mas se Deus quer dar uma grande lição ao povo brasileiro, que eles precisam de castigo, eles precisam de acordar para o Senhor, e só através do sofrimento, da pressão, da maldade, que o povo humano, a humanidade é sempre assim, só acorda, o povo diz que é o brasileiro, mas não é o humano, só acorda por onde apanha. Se precisar de duas tacadas, então é Lula que vai ficar. Eu voto em Bolsonaro, estou do lado de Bolsonaro. Mas eu creio no poder de Deus. Deus é quem vai decidir. Amém. Ronaldo, não sei se você quer palavra aí, só antes aqui, já que eu estou tão próximo aqui, eu entendo o que a irmã Luzia falou. Eu entendo o que ela falou, é o pensamento dela. Eu já tenho pensado diferente, já tenho mudado alguns dias, desde que aquele momento que Paulo falou aquilo, eu já vi alguma coisa, mas nunca verbalizado. Então, Paulo, quando falou aquilo amadureceu e criou uma base muito sólida na minha mente. Paulo, que eu me refiro, Paulo de Garanhuns. Deus está no comando. O controle está conosco, ele está nos permitindo esse controle. Então, eu entendo quando você diz que precisamos verbalizar, e crer. Eu creio que haja possibilidade. Quando ele disse ao profeta, fala, os ossos estavam lá. Deus estava no comando o tempo todo, podia exercer a sua autoridade da pele, da vida àqueles ossos a qualquer momento. Mas ele disse ao profeta, faz tu isso, determina você. Determina você. Então, eu entendo o pensamento da irmã Lurdinha. O que tiver de acontecer, Deus já sabe o que vai acontecer, ele já tem preparado o que vai acontecer. O que ele está vendo e o que eu estou vendo, Chancelmo, está vendo no mundo. Ele está levantando homens e mulheres habilitados para desempenhar essa função. Por isso que você começou de uma forma brilhante. Eu amei o que você falou, Ronaldo. Porque não é uma situação exclusiva sua. É uma situação que eu tenho certeza que o irmão Paulo Garanhuns tem passado, eu aqui tenho passado, Sormani Ogla tem passado, a irmã Lurdinha tem passado. Nós temos enfrentado essas dificuldades, porque, como você se referiu aos seus filhos, eu posso me referir aos meus também. Combatemos muito junto a questão com essas ideologias que estão sendo pregadas, porque os nossos filhos, nós passamos o dia trabalhando, os nossos filhos estudando. Estão aprendendo o quê nas faculdades? Estão aprendendo o quê nos colégios? Estas porcarias que estão ensinando, desculpa a palavra. Mas é o que estão ensinando. Então, eles chegam com a mente direcionando, sabe? Nós estamos preocupados, muitas vezes, com detalhes. Por exemplo, porque as urnas foram violadas. A preocupação é bem maior. É com o sistema jurídico que está todo carcomido.
É o sistema jurídico que nós estamos. Por isso que a nossa luta é noutra dimensão. Porque até mudar, trazer as leis que foram determinadas aí, e mudar tudo isso, os caras estão rindo, a gente brigando por softwares nas urnas, e eles rindo da nossa cara. Porque há leis que protegem tudo isso, e a gente não tá, né, nem conhece essas leis. Por isso que eles põem a mão dessa forma e tiram na mão grande, assim, à luz do dia, entendeu? Então, assim, como eu disse, se a vontade do Senhor for fazer isso, como ele levantou Nabucodonosor, como ele levantou, né, os romanos, e foi muito opressores para o seu povo, né, e agora ele quer levantar mais uma vez, aí eu sigo o pensamento do ministro Paulo Guedes, né? Teve 2 Fernando Henrique, 2 Lula e 2 Dilma. Por que não pode ter 2 Bolsonaro? Já teve a metade do Bolsonaro, agora vai ter outra parte. Amém, amém. Entendeu, Ronaldo? Eu acho que a linha é essa aí. Que você está nos passando. É isso que eu observo. Que eu percebo que é isso. Deixa eu reforçar um pouquinho também, Anselmo. Pessoal, foi falado para os hebreus, para os judeus, que eles iriam passar 400 anos de escravidão. Ok? Sim. E eles se submeteram. Foi falado também que eles iam passar lá, escravidão lá com Nabucodonosor. E eles se submeteram. Tá? Só que é o seguinte, passado 400 anos, eles continuaram submissos ao Egito. 401, 402, ninguém fez coisa nenhuma. 403, ninguém fez nada. 404, ninguém fez nada. 405. Vocês sabem quando é que eles foram tomar atitude? Sabem, né? 30 anos depois de 30 anos de mediocridade, de submissão àquela escravidão que já era para eles estarem livres, que eles foram, nossa, já se passaram 30 anos. Ou seja, isso nós não podemos deixar acontecer. Hoje é o tempo, percebe? O que você, em unidade do corpo de Cristo multimembrado, determinar é o que vai ser gerado. O comando é de Cristo. O controle é do corpo. Amém. Percebe? Então, nós não vamos cair nessa besteira de... né? Nós vamos tirar deixar a possibilidade de mais 30 anos de escravidão. Não chega para vocês 500 e tantos anos que esse país não saiu da sua mesmice. É isso? É nisso que você está crendo? Eu sei, eu comecei também da mesma forma que a irmã Lourdinha. Eu falei, olha, se acontecer, eu sei que nós vamos nos livrar, mas será que é isso que o corpo de Cristo, né, que tem outros irmãs e irmãos que não se prepararam no nível de fé e determinação que você foi gerado nesses últimos dias? Você foi gerado numa outra atitude, você foi gerado numa autoridade madura em Cristo Jesus. Então, seja maduro exercitando a autoridade que você já tem. E é nesse nível de maturidade que eu estou falando para você. Percebe? É nesse nível de unanimidade. Nós não precisamos da unanimidade nas urnas. Nós precisamos da unanimidade entre nós. Porque o senhorio do Cristo, o Filho do Deus vivo, ao qual nós servimos, nos basta. A glória de Cristo nos basta. Percebe? Agora, como interventores, né, no mundo fenomênico que nós fomos levantados, nós temos que agir como tais. Nós fomos levantados para intervir. Nós fomos levantados para libertar do cativeiro os cativos.
Porque nós já estamos livres do cativeiro, da corrupção. Mas meus irmãos, tem muitos irmãos lá, entendeu? Estou agora no nível dos meus filhos. Eu fiz um trabalho externo, junto com vocês, estabelecendo essa situação positiva que hoje o Brasil se encontra. Entendeu? E eles não perceberam que o Brasil melhorou. Eles não conseguiram enxergar que o Brasil, né, ou seja, tem uma escama nos olhos dos meus filhos. Percebe? Então, com muito custo, eu consegui me convencer. Com um pouco mais de esforço, eu consegui convencer a minha esposa. E eu estou com um esforço tremendo, não consegui convencer nenhum dos meus 4 filhos. Entendeu? E eu tenho um grupo aqui chamado Família, né? Eu acho até graça, percebe? Mas é uma luta, tá entendendo? É uma luta. Eu estou agora nesse nível de oração, eu estou pedindo pelos meus 4 filhos, entendeu? Porque tem que cair as escamas dos olhos deles. Eles têm que enxergar o que nós estamos gerando já há alguns anos de perspectiva positiva e abençoadora para eles. E eles não conseguiram enxergar até agora. E o ministério da impiedade que reinou, né, mais fortemente depois de 1984, tá? Quando saiu o regime militar, né? Eles não perceberam o tamanho da impiedade, eles não perceberam o tanto que eles foram sugados, eles não conseguiram enxergar. Né? Está escrito bem claro, a Babilônia se alimenta do sangue de quem? Dos seus asseclas? Não, do sangue dos justos. Percebe? Então, nós fomos ligados, né? Como é que chama aquele negocinho, aquela agulha que sai um canudinho para poder tirar sangue, ou para poder jogar soro, né? Se você abaixa, sai sangue. Se você levanta, o soro volta para você. Vocês já perceberam isso, né? Porque a pressão é maior, aí vai para dentro de você. Se você abaixar, a pressão é menor, o sangue sai, né? Agora, há anos que tem várias daquelas agulhas fincadas no nosso corpo, sugando a nossa energia. Tá? E eu dei um basta na minha vida. Eu já declarei bem claro, eu não mais alimento o sistema babilônico, não mais, entendeu? Mas mesmo assim, não basta eu declarar, porque eu pago imposto, gente. Entendeu? Esse ano, nós já estamos chegando a quase 7 dígitos de impostos pagos. Entendeu? Agora, eu sempre atrasei imposto. 30 e tantos anos de empresa, é a primeira vez que eu estou pagando imposto em dia, pagando salário em dia, pagando as coisas em dia, pagando fornecedor em dia, entendeu? Com um pouquinho de reserva, que significa o quê? Significa que aquilo que eu falei está acontecendo. Ou seja, boa parte daquilo que é o meu esforço de trabalho está voltando como bênção para a minha casa. Percebe? E os meus filhos perceberam essa bênção, mas não perceberam como é que essa bênção já chegou. Ah, não, nós trabalhamos muito. Ah, não, foi uma boa licitação que nós participamos. Ah, não, não sei o que, não sei o que. Bom, eles não conseguiram enxergar Cristo, né? Agora, eu estou praticando a minha vida inteira uma coisa. Reconheça Cristo em todos os seus caminhos, Ronaldo. Confia nele, Ronaldo. O mais Cristo vai fazer. Então, eu preciso dessa perspectiva. Eu tenho exercitado essa perspectiva. E é isso que gerou bênção na minha casa. Tá certo? Porque a primeira concordância que eu tive que fazer foi com a minha esposa. E ela foi uma comigo nessa situação. Bom, e agora, bem? E agora, bem? Bom, agora só nos resta esperar em Cristo Jesus. Mas não temos, não interessa, Cristo Jesus. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Não interessa, Cristo Jesus. É, mas não tem nem maçã para dar para nós. Não interessa, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Você não se cansa não, Ronaldo? Não, não me canso não. Percebe? É o que eu tenho. Eu não tinha mais nada naquela época. E vou falar para vocês, hoje eu também não tenho mais nada, a não ser Cristo Jesus. Então, o que melhorou? Melhorou o seguinte, hoje eu sou mais livre em Cristo Jesus do que eu era outrora. E eu já era livre naquela outrora, ou seja, eu melhorei, percebe? Hoje eu sou melhor em Cristo Jesus. Por quê? Porque vocês estão me construindo. E eu também estou cooperando para a construção de vocês.
Percebe? Hoje nós temos consciência, nós temos o discernimento do corpo de Cristo multimembrado. Porque o discernimento de Cristo, o Filho do Deus vivo, nós também estamos exercitando esse discernimento. Tá? Então, por nós estarmos hoje discernindo a nós mesmos em Cristo Jesus, por nós estarmos hoje construindo a nós mesmos em Cristo Jesus, por nós estarmos hoje numa possibilidade maior de que a plenitude da divindade possa ser experimentado por cada um de nós no corpo multimembrado, no nível que nós ainda não experimentamos, é o que eu quero. Percebe? É o que eu estou batalhando junto com vocês. Então, nós precisamos dessa unanimidade. Eu precisava da unanimidade com a minha esposa. Consegui. Eu precisava da unanimidade com vocês. Estamos conseguindo. Percebe? Agora, temos que expandir essa unanimidade. Os nossos filhos, as nossas filhas têm que estar junto com a gente, unânimes. Você pode crer nisso? Amém. Eu creio. Amém. Eu creio nisso. Nossos filhos e nossas filhas vão estar no mesmo nível nosso de comunhão com Cristo Jesus, tá? As mentes deles são trabalhadas agora, são geradas para que eles se apercebam quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá? É nesse nível de concordância que eu quero andar com vocês. Estou um pouco me lixando quem vai ser a autoridade, mas uma coisa é certa, a autoridade que nós estamos gerando, essa é a que se estabelece. Tá certo? Ei. Nós estamos verbalizando aquilo que nós encontramos no coração do Pai. Pode esse governo prevalecer, Ronaldo? Né? Eu estou falando, tu sabes, Senhor. Então profetiza. Pode esse governo continuar, meus irmãos e minhas irmãs? Né? Vocês vão falar com Deus. Tu sabes. Então profetiza. O que vocês falarem é o que vai se estabelecer. Tá? E aquelas pessoas que falarem aquilo que não é a palavra de Cristo Jesus, não vão prevalecer contra nós. Percebe? Porque não é o poder de Cristo verbalizado, não é o poder do Ronaldo verbalizado. Percebe? Não é a vontade do Ronaldo verbalizado. Eu tenho buscado em Cristo Jesus a coerência espiritual para andar na minha vida. Tá certo? Então, estou profetizando e declarando as coerências espirituais que, no coração do Pai, eu busquei. E é isso que eu estou verbalizando. Porque eu tenho a consciência da autoridade de Cristo que está sobre mim. Percebe? E é isso que eu estou escutando. Como falei para vocês, eu também estou sendo construído pela declaração de vocês. Por quê? Vocês também foram buscar no coração de Cristo Jesus o que vocês estão verbalizando. É nisso que eu estou falando. Nós estamos gerando uma situação nova para o país. Nós estamos gerando uma perspectiva nova para o país. Qual a perspectiva? O princípio de Cristo, o Filho do Deus vivo. De novo, não são os princípios judaicos. De novo, não são os princípios da cristandade, que aí está. Tá certo? São os princípios do Cristo, o Filho do Deus vivo, que você, minha irmã, que você, meu irmão, está se apercebendo nesses últimos anos, que você começou a escutar sobre o corpo de Cristo multimembrado. E você desejou estar nesse corpo de Cristo multimembrado. E você começou a buscar esse corpo de Cristo multimembrado. E você começou a ter o discernimento de que você é coparticipante da natureza divina. Então, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você está experimentando. Então, você sabe do que eu estou falando. Percebe? E é nisso que eu quero ser unânime com vocês. Amém? Irmão Yudi, infelizmente, hoje eu vou ter que discordar da senhora. Totalmente. Escutei a sua declaração. Não concordo com nada que foi declarado pela senhora. Quando a senhora fala algo que realmente entra no meu coração, eu concordo com a senhora. Mas hoje eu vou falar por que não concordo.
Eu não posso crer no Deus que me castiga. Eu não posso crer no Deus que traz maldade e doença para o mundo. Eu não posso crer no Deus que é injusto e traz injustiça para o mundo. Esse não é meu Deus. Meu Deus é um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de perdão. Esse é o Deus que eu creio. O Pai é o Leão. Então, não posso botar a culpa em Deus do mal que eu trago para o mundo. Ele tem o comando, mas eu tenho o controle. O homem tem o controle dos desejos do coração dele. E ele expressa esses desejos. E ele expressa esses desejos também na eleição. Se o brasileiro quer Lula novamente, ele vai ganhar. Mas isso não é a vontade de Deus. Porque Lula é um injusto e é um homem que não tem os princípios cristãos. Isso não quer dizer que isso vai influenciar a minha vida e isso vai fazer com que Paulo ou nós sejamos castigados por isso. Porque 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à direita e eu não serei atingido. Nós não seremos atingidos se, por acaso, Lula ganhar esse governo. Mas a culpa não é nossa. A culpa é da escolha do coração dos homens. Porque eles estão no controle. Mas o nosso pai está no comando. Se Lula ganhar, isso não vai fazer diferença para as nossas vidas, mas vai fazer diferença para a vida da nossa nação. E eu não quero isso para a nossa nação. Eu quero o melhor para a nossa nação. Então, nós não podemos culpar Deus pelo mal do mundo. Deus não quer isso, irmão. Deus quer justiça, Deus quer perdão, Deus quer amor. Hoje eu vi uma notícia, hoje não, ontem, quinta-feira, eu vi uma notícia terrível aí em Caruaru, né? Um rapaz que foi queimado vivo. Tocaram um fogo nele vivo e ele morreu agonizando vivo, queimando. Esse mal está no coração do homem. Isso é Deus que quer? Eu não sirvo a Deus que quer isso. Esse não é o meu Deus. Mas isso está no coração do homem. Porque o homem tem o controle das suas atitudes, o homem tem o controle dos seus desejos, o homem tem o controle daquilo que faz. Mas Deus tem o comando. Amém. E é o que o Ronaldo falou. Quando nós começamos a declarar, o que nós declaramos vai ser criado. Lula pode até ganhar, pode ser até presidente da República, mas isso não vai atrapalhar a justiça do Pai na nossa nação. Ele vai continuar tendo comando, e nós vamos continuar declarando a justiça dele na nossa nação. E ele vai ter que governar com justiça, porque esse peso da mão do Pai não vai estar sobre a mente dele e sobre as atitudes dele. Amém? Então é isso. Então, quando o Ronaldo fala em declarar e falar, tem uma coisa que o Manuel está fazendo que eu acho maravilhoso. Né? O Manuel está pegando que tem no Antigo Testamento, na lei, e está trazendo para a graça. E eu comecei a imitar ele nisso. Porque isso é maravilhoso, o coração do Manuel. Ele pega o que está na lei, traz para a graça e traz para o que a gente está vivendo, para Cristo Jesus. É tremendo isso, gente. A gente tem que fazer isso. Começarmos a declarar a palavra e trazê-la para a graça e para a justiça do Pai. Né? Eu vou ler um versículo aqui para vocês e eu quero ver se vocês dão alguma opinião sobre esse versículo, se vocês acham que esse versículo está certo ou errado. É 2 Crônicas 7:14. Eu vi esse versículo demais essa semana. Todos os cristãos falaram desse versículo, inclusive do nosso grupo foi falado desse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vocês já ouviram falar sobre esse versículo? Já. Mas quantas vezes foi declarado esse versículo? Essa semana, várias vezes foi declarado esse versículo.
Esse versículo está certo? Não, gente. Esse versículo está errado. Se você fala isso, nunca você vai trazer a justiça do Pai para o Brasil. Porque nunca nós vamos converter o nosso coração. Nós nunca vamos estar dentro desse versículo. Porque esse versículo está na lei. Nós estamos na graça. Tudo que ele pede para ser feito aqui já foi feito na cruz por Cristo Jesus. Como é que a gente está declarando versículos que não fazem parte daquilo que nós cremos? Vamos ver. Se o meu povo se humilhar, quer dizer, a gente tem que se humilhar, a gente tem que orar, buscar a face dele, se converter dos maus caminhos, então ele ouvirá do céu. Gente, sabe como é que eu leio esse versículo? Que eu orei essa semana todinha. Pai, sara a nossa nação. A gente não precisa se humilhar, não, porque Cristo Jesus já se humilhou. Então, a oração é, Pai, sara a nossa nação. Pai, que os meus filhos vejam aquilo que eu sou e sejam igual a mim. O que é que Jesus Amém. falava? Faço o que vejo meu pai fazer. Então, vamos fazer e não vamos nos preocupar mais com nossos filhos. Eles vão fazer o que vê a gente fazer. Amém. Não preciso mais correr atrás disso. Gente, nós estamos em uma nova era, um novo tempo. Né? E realmente nós somos a boca de Cristo aqui na Terra. Agora temos que ter cuidado com o que nós estamos declarando. Se está na graça, se está na lei. Né? Eu escutei muitos anos o Ronaldo falar uma coisa, o Ronaldo já falou aqui em Garanhuns, muita gente criticou, eu vejo ele falando para Ivan Noé não entendeu, Luiz Antônio não entendeu, né? O Ronaldo fala o seguinte, o ministério da morte de Cristo é maior do que o ministério de Adão. Senão, não tem sentido isso, né? Eu vou mais a fundo, Ronaldo, nisso daí. Né? Eu sempre escutei Ronaldo falando, e aquilo foi entrando no meu coração. As coisas vão sendo plantadas em nossas mentes, em nossos corações, e depois elas vão germinando. Isso germinou. E essa semana eu descobri uma coisa, né? Que se o ministério de Adão foi até Cristo, então todas as pessoas que nasceram até Cristo já nasceram com a natureza adâmica, correto? Correto. Só que a gente precisou aprender a pecar. Veio um professor na escola e disse, pecar é assim, 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 não. Né? Quando Mateus nasceu, eu olhei para ele e disse, puxa vida, vou tentar ensinar Mateus a nunca pecar. Porque se ele nunca pecar, não vai expressar sobre ele o preço do pecado, que é a morte, né? Eu falava, Mateus, se ele nunca pecar, ele nunca vai morrer, porque se o salário do pecado é a morte, se ele não pecar, não morre. Só que ele não tinha, fazia as coisas erradas e acusava o irmão, acusava o tio. Quem foi que ensinou a ele isso, a pecar? Ele precisou de um professor? Não, a natureza adâmica já vem com esse princípio em nossas vidas. Só que a gente não assume essa mesma natureza em Cristo Jesus. Nós achamos que para ter a mesma natureza, a mesma origem, o mesmo caráter de Cristo, a gente precisa aprender. Então, é automático, é feito quando a gente nasce. Nós nascemos no pecado, quando nós nascemos de Cristo, nós adquirimos as características de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É preciso ninguém ensinar a mim a ser Cristo. Quando eu aceito Cristo, ele entra no meu coração, ele mora dentro de mim, eu já sou Cristo. Amém. Não preciso entender mais ser Cristo. Ou entender Cristo para ser como ele é. Eu já sou como ele é. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É tremendo isso.
Se isso entrar nas nossas mentes, nos nossos corações, nós transformamos não só o Brasil, não só a cidade onde nós moramos, mas nós transformamos o mundo. E é isso que o mundo espera. O mundo geme pela geração dos filhos do Pai Altíssimo. É nossa responsabilidade. O Pai está no comando, mas nós estamos no controle, gente. O Pai não quer o mal. O Pai quer bênção, quer justiça. Hoje eu botei os versículos lá que nós somos a justiça de Deus. Né? Cristo morreu por nós, se transformando em maldição, para que nós nos transformássemos em justiça de Deus. Se a gente tiver consciência disso, isso é tremendo. Nós somos os justos que vamos transformar STS, vamos transformar Congresso, Senado, com a nossa justiça, declarando. Amém? Então, gente, nós já somos a boca de Cristo. Nós não precisamos aprender a ser Cristo. Nós já somos Cristo. E em unidade, né? A unidade do corpo de Cristo. Às vezes eu não consigo nem expressar o que está no meu coração e na minha mente. Porque é tremendo demais isso que o Pai está trazendo, nos revelando através de seu Filho. Gente, nós somos esse Cristo. Né? Nós podemos multiplicar peixe e pães. Nós podemos declarar aos ossos que eles voltem à vida. Para isso nós fomos gerados. Quando nós aceitamos Cristo, nós nos transformamos nele. Como nós não precisamos aprender a pecar em Adão, nós não vamos precisar aprender a ser Cristo em Cristo. Nós já somos Cristo em Cristo. Amém. Só abrir a boca e declarar. Então, é o que eu creio que você está crendo. Olhe, Samuel quis abrir os olhos do povo de Deus, mostrou tudo o que podia acontecer, mostrou todas as maldades que um rei podia fazer aos filhos de Israel, às filhas, a tudo. E lutou. E Deus chamou Samuel e disse: Samuel, não fique triste. O povo não está contra você, Samuel, é contra mim que o povo está. Samuel, o povo vai ter o rei que merece. Então, eu não estou dizendo que Bolsonaro vai ser uma pessoa má. O que eu estou dizendo é o seguinte, que Deus, se Deus está à frente, Deus quer mal. O mal é o povo. Então, o povo vai ter aquilo que eles estão plantando, vão colher. Se o mundo está no maligno, está crendo no maligno, não está querendo sair da maldade, está querendo praticar mais maldades, Deus conhece tudo. Então, Deus vai permitir que o povo tenha um rei mau para castigar. Não é Deus que vai castigar. Irmã Luzinha, eu vou defender a senhora e vou defender o Paulo. Me permitam, tá? O momento é totalmente diferente de tudo aquilo que nós já escutamos, de tudo aquilo que nós já vivemos. É totalmente diferente. Eis que tudo se fez novo. É o que a palavra fala, tá? Então, as medidas das coisas antigas não são válidas mais nesse novo contexto divino. É isso que nós temos que nos aperceber, tá? E quando falam também, não, eu concordo, eu discordo, não é por aí. A gente tem que falar a verdade em amor, tá? Falar a verdade em amor não é chegar e falar, não. Eu tenho que falar a verdade em amor. Nós temos que saber o seguinte, o tempo de revelação, cada um tem o seu tempo de revelação. O Paulo falou certíssimo, né? Ninguém precisou de nos ensinar a pecar, porque a natureza pecaminosa já está em nós. E maravilha o que ele acabou de falar. Ninguém vai nos ensinar de Cristo, porque a natureza de Cristo também está em nós. Então, o bem e o mal estão dentro da gente. Aquele Senhor que nós quisermos servir, é dele que nós vamos comer do fruto. Percebe? Tá? Agora, eu quero falar de uma experiência da Coreia do Sul. Alguém já escutou
acerca da Coreia do Sul? Cara, maravilhoso o que aconteceu lá. A Coreia do Sul, né, ela separou da Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte é a parte, né, diz democrata, né? E tem toda a situação em que todo esse ministério de impiedade que reinou no Brasil, né, tem, que é só problema, só riqueza dos líderes e pobreza do pobre. Todo mundo é igual na pobreza, percebe? Agora, isso não quer dizer que haja merecimento, porque o mesmo povo da Coreia do Norte era o mesmo povo da Coreia do Sul. Só que a Coreia do Sul teve um povinho mais audacioso do que o povo da Coreia do Sul, tá? Esse povinho começou a orar pelos seus governantes. E a corrupção que tinha na Coreia do Norte era a mesma corrupção que tinha na Coreia do Sul. Mas mesmo assim o povo começou a orar. E era tão intensa a oração daquele povo da Coreia do Sul que o governo da Coreia do Sul largou da sua corrupção. Tamanho era a manifestação do Espírito de Cristo. E tem uma pastora que está aqui no Brasil, inclusive, que ela se diz, né, brasileira de coração, né? E ela falou uma mensagem tremenda. Eu vou até achar e vou colocar no grupo para vocês escutarem, tá? Eu não sei se alguém já colocou, se não colocou, mas se colocou, vamos escutar de novo, porque ela fala coisas tremendas para o nosso momento. Irmão Lourdinha, o que nós precisamos fazer é gerar a situação. Nós não fomos estabelecidos como juízes sobre o povo brasileiro. Então, nós não sabemos se nós precisamos de mais problemas ou não. Nós não sabemos se nós estamos precisando de uma liderança ruim ou não. Nós não sabemos, mas uma coisa é certa, aquilo que está no nosso coração, nós temos que verbalizar. Nós temos Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. É essa experiência viva que nós temos em nossos corações. E é dessa experiência que nós temos que falar. A boca fala do que o coração está cheio. E o nosso coração está cheio de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, nós não estamos falando de lei, nós não estamos falando de Cristo segundo os evangélicos, nós estamos falando da nossa experiência particular com Cristo, o Filho do Deus vivo. Afinal de contas, nós somos coparticipantes do corpo de Cristo multimembrado, cujo corpo de Cristo multimembrado ainda não é o corpo pleno, porque hoje nós estamos vendo claramente que existe, né, o corpo do noivo e o corpo da noiva. E os dois ainda não são um. Então, estou falando pelo corpo do noivo, que eu tenho convicção de que eu sou, junto com vocês, coparticipantes, momentaneamente. Então, esse é o nosso momento. Nós estamos discernindo exatamente o nosso momento. E, por sabermos as coisas que nós sabemos, né, o comando é de Cristo e o controle é nosso, nós, os filhos maduros que Cristo Jesus está gerando. Nós somos essa geração eleita, nação santa, povo de propriedade de Cristo Jesus. Está lá no Antigo Testamento, nós estamos trazendo para o Novo, tá? Porque é isso que nós somos. Nós fomos gerados pelos nossos antepassados, que também tinham um coração puro, sincero, temente a Deus, que nos geraram nessa situação que nós estamos hoje. E hoje nós estamos gerando uma nova perspectiva em Cristo Jesus. Nós estamos declarando que a plenitude da divindade habita em nossos corações. Nós estamos declarando que nós temos a mente de Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que nós estamos declarando incessantemente. Nós não podemos parar de declarar, entendeu? Então, tudo aquilo que nós aprendemos outrora não nos serve mais para este momento, né? Por isso que eu estou falando, né? Eu defendo a senhora e defendo o Paulo também, porque os dois estão falando do mesmo momento por uma perspectiva diferente. Agora, não interessa nem a perspectiva do Paulo, nem tampouco a da irmã Lourdinha. O que interessa é a palavra
de Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, qual é a palavra de Cristo, o Filho do Deus vivo, para este momento? Filho meu, pode esses olhos levantar? Nós já falamos, tu sabes. Agora, ele já ordenou para nós, profetiza, seja a boca. Você está gerando este momento. Então, é uma outra situação que nós ainda não experimentamos, ou experimentamos, né, nesses últimos 4 anos aí, uma liberdade que nós não tínhamos outrora, tá certo? E eu estou falando para vocês, não por uma perspectiva de experimentar o ministério de impiedade, né, da democracia que tanto se fala na esquerda brasileira, tá? Eu estou falando para vocês o seguinte, eu, em Cristo Jesus, quero experimentar o novo de Cristo Jesus para este momento. E é isso que eu estou chamando vocês, estou conclamando vocês, na nossa unidade de fé, a gerarmos essa situação, tá certo? E essa situação não admite retrocesso. Nós temos que ir para frente, nós temos que ir naquilo que o Pai quer que nós façamos. Pode esse Brasil se levantar desse berço de morte que ele se encontrava, ou que ele ainda se encontra, né, em alguns aspectos? Sim, pode. Nós já falamos, né? O Pai já nos falou que pode. Então, profetiza, irmã Lourdinha, profetiza, Paulo, profetiza, sua irmã, profetiza cada um de vocês o novo do Cristo, o Filho do Deus vivo. O novo. Então, esse é o ponto que nós temos que experimentar nessa situação. Então, aquilo que eu pensava em outros aspectos, eu não penso mais. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Então, eu não quero mais saber que vocês se relacionem comigo pelo que eu penso. Eu não quero também me relacionar com vocês por que vocês pensam. Estou que nem vaca para vocês. Desculpe, estou cagando e andando o que vocês pensam. Percebe? Agora, eu quero a mente de Cristo que vocês têm. Isso que eu quero, entendeu? Eu quero exatamente o que o Cristo, o Filho do Deus vivo, revelou para você hoje. Esse é o ponto, hoje. Amém? Amém. Podemos ser um nisso? Amém. Me permita falar da minha questão. Eu não falei para ninguém, vou falar agora, hoje. Eu estava sempre orando, todas as noites, sempre pedindo pelo nosso presidente, sempre pedindo pelo nosso Brasil, sempre intercedendo, e a resposta do meu coração, todos os dias, até perto do dia, até o dia da eleição era, a resposta das minhas orações era: Bolsonaro vai ganhar com 60% à frente de Lula. E eu criei nisto. Criei. Me decepcionei. Porque só que, irmã, então, posso falar para a senhora? Sim. O meu coração me enganou. Eu pensava que era a resposta... Não enganou não, irmã. Meu coração... Não enganou não. Não enganou não. A urna enganou a senhora. O problema todo é o seguinte, hoje não era nem para o Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Tá? Houve intervenções divinas nos militares brasileiros. Já já a verdade vai vir à luz. Preparem-se para a verdade que vai vir à luz. Tá certo? A curva era um algoritmo mesmo e não tem conversa. Então a senhora não foi enganada pela palavra de Deus. A senhora foi enganada nem pelo seu coração. A senhora foi enganada, como todos nós fomos, pela manipulação dos homens. É isso que aconteceu. E se nós não tomarmos a autoridade de Cristo sobre esse momento, vai ser manipulado de novo. Agora, para não se manipular, está todo mundo falando, pessoal, não se preocupe com as urnas, não se preocupe com as urnas. Tente demover uma pessoa que não enxergou o que está acontecendo.
tá? Para que ele se aperceba o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo? É o ministério da impiedade tentando prevalecer sobre o ministério da piedade, que nós, em Cristo Jesus, estamos gerando. Bolsonaro e Lula são fantoches. O que está acontecendo é o seguinte: vai o mal prevalecer? Agora, se aquilo que eu estou falando é mal ou é bem, você tem que buscar em Cristo Jesus para ser checado. Agora, se nós estamos falando que aquilo que nós estamos vivendo é de Cristo Jesus, significa que nós buscamos nele e nós temos convicção de que é de Cristo Jesus. Agora, eu não consigo argumentos para falar com meus 4 filhos, mesmo eu sabendo que eles estão com uma escama nos olhos. E, afinal de contas, foram quantos anos de manipulação? Né? O Anselmo falou bem, eu estava trabalhando, eu estava achando que estava tudo bem, eu estava achando que eu orando por eles, estava tudo certo. Não, gente. O ministério de impiedade é muito mais intenso do que a gente estava pensando. Eles estavam lá doutrinando os nossos filhos, doutrinando as nossas crianças, doutrinando, e nós orando. E não era só para orar. Nós estávamos lá participando da reunião de pais e mestres, para ver o que esses mestres estavam fazendo na mente dos nossos filhos. Era para nós estar em todas as festas lá junto, percebe? E era para nós estarmos conversando com os nossos filhos. E aí, filho, o que aconteceu? Como é que foi? O que a professora está te falando para você? O que você está achando disso? Qual que é a sua opinião? Como é que é? Como é que não é? Para a gente poder ver o que estava no coração dos nossos filhos. A gente perdeu, eu perdi. Esse foi meu erro. Entendeu? Então, não estou confiando na urna, não estou confiando no TSE, não estou confiando em Bolsonaro, muito menos no Lula. Eu estou confiando no Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é onde eu estou depositando todo o meu coração. Tá? Então, isso tem que acontecer. Essas coisas têm que acontecer. Agora, tem que prevalecer o Espírito do Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu intensamente estou declarando que se substancializa no mundo dos fenômenos a perfeita vontade de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Percebe? Aí, olha, urna eletrônica, regime militar, opressão de esquerda, ou bênção de direita, ou opressão de direita e bênção de esquerda, não interessa. O que interessa é o seguinte: o Cristo, o Filho do Deus vivo, manifesta a plenitude sobre o Brasil, neste momento. Manifesta a sua plenitude, nesse momento, sobre o Brasil. E eu, Ronaldo, me submeto ao senhorio de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que virá sobre o Brasil. Amém.